Fala, ladies and gentlemen, tudo bem, pessoal? Boa tarde, como vocês estão? Pessoal, é o seguinte, nesse vídeo de hoje eu estou aqui para gravar um conteúdo mega, ultra, hiper, supremo blaster especial para vocês, pois no vídeo de hoje eu vou falar por que o filme Ebenezer e os Fantasmas de Scrooge, dirigido por Ti West, que é o mesmo diretor de X, A Marca da Morte, estrelado por ele mesmo, ninguém menos que o nosso grandiosíssimo Johnny Depp, ele que nos entregou personagens excêntricos como o Capitão Jack Sparrow. Eu vim aqui para falar por que eu tô tão ansioso para esse filme e explicar por que eu acho que esse filme será o retorno triunfal de Johnny Depp nos cinemas. Bora lá! Você achou que Johnny Depp tinha se afastado de vez dos grandes papéis em grandes filmes de Hollywood? Você achou errado, porque ele ficou um tempo sim afastado, mas esse ano ele está se preparando para voltar ao seu retorno triunfal nos cinemas e no tipo de papel que ele mais sabe fazer bem: personagens excêntricos, complexos e com uma vibe sombria. Não sei se vocês estão com esse sentimento, mas eu estou, porque eu estou totalmente obcecado pelo trailer de Os Fantasmas de Scrooge da Paramount, dirigido pelo diretor Ti West. Não só porque tem o Johnny Depp, mas porque é uma história que eu já acompanhei muitas vezes. A primeira vez que eu tive contato com essa história foi com aquele filme do Robert Zemeckis, estrelado pelo Jim Carrey, que ele fazia o Sr. Scrooge, e a animação não era das melhores, mas eu gostava no filme na época. Claro que eu não tinha senso crítico, mas eu gostava. E só que geralmente as versões de Os Fantasmas de Scrooge, elas não flertam muito com o terror, sabe? Elas pegam um lado mais infantil, afinal de contas pode ser considerada às vezes uma história para crianças, mesmo o conto do Charles Dickens ensinando uma lição universal. Mas essa vai ser a primeira adaptação, creio eu, que flerta diretamente com o gênero terror. E o Johnny Depp é o cara perfeito para essa adaptação. É o cara perfeito porque o filme é uma fantasia gótica, sombria, pesada, com toques de humor ácido e que flerta diretamente com o terror, com a bizarrice e a excentricidade. O Johnny Depp é perfeito para esse tipo de papel. Porque eu acho que esse vai ser o retorno triunfal de Johnny Depp aos cinemas? Muito simples, porque o Johnny Depp nasceu para esse tipo de papel. Ele construiu a carreira inteira dele baseando seus papéis em torno de personagens excêntricos, bizarros, estranhos e esquisitos,
e com um toque meio sombrio para alguns deles, especialmente nos filmes do Tim Burton. E o Ebenezer Scrooge, ele é justamente isso, ele é um personagem excêntrico, esquisito, bizarro, com uma personalidade meio caricata às vezes, e é o Johnny Depp que vai interpretar ele, e como esse filme vai ter um toque mais de terror, e como o Johnny Depp tá acostumado a interpretar personagens protagonistas em filmes com um toque de terror, tipo Sweeney Todd, ou A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, ou A Noiva Cadáver, a animação muito boa do Tim Burton, ele é perfeito para esse papel. Olha, imaginem esse cenário: um velho amargo assombrado por fantasmas e interpretado pelo Johnny Depp. É dar o parquinho ideal para ele fazer as diversões no talento dele para interpretar esse tipo de personagem. Tem outro detalhe crucial que faz com que esse filme vai ser um verdadeiro sucesso. Esse filme é dirigido pelo Ty West, que é um grande diretor de filmes de terror. Ele dirigiu nada mais, nada menos que X e Purr, A Marca da Morte, dois dos filmes de terror mais aclamados dos últimos tempos. E é justamente pelo fato dele estar dirigindo esse filme e dele ser um excelente diretor, um excelente roteirista, e ele saber dirigir muito bem atores bons como o Johnny Depp, que vai fazer com que esse filme seja um sucesso. Imagina isso, ele ter o talento dele para dirigir o filme e roteirizar ele, mas ele sabe dirigir também muito bem atores bons como o Johnny Depp. Aí o Johnny Depp brilha graças ao talento dele, e o Johnny Depp usa o talento dele para fazer personagens excêntricos e aquela coisa lá, para combinar com a proposta que o diretor quer entregar para esse filme. Resultado: Johnny Depp mais Ty West mais Ebenezer Scrooge igual a perfeição. Absolute cinema, como diria o Scorsese. Vamos pensar em um motivo pelo qual o destino e Deus quiseram que Johnny Depp escolhesse esse papel de Ebenezer Scrooge. Vamos lá. Johnny Depp, melhor dizendo, o Ebenezer Scrooge, nessa história que todo mundo conhece, obviamente, ele é visitado por 3 fantasmas: o fantasma do presente, do passado e do futuro. E ele é visitado por esses 3 fantasmas para eles fazerem ele repensar a vida dele, porque ele é um velho amargo, arrogante, muito idiota, que detesta o Natal. E ele detesta qualquer um que ama o Natal. E isso reflete muito bem a própria trajetória do Johnny Depp. Não que ele detesta o Natal, nem conheço ele para dizer que ele detesta o Natal. Mas resumindo, ele era um cara que ele foi um excelente ator. Ele é um excelente ator ainda, mas ele era um ator de sucesso por um tempo. Mas aí depois veio aquelas polêmicas dele ter se envolvido com a Amber Heard, e aquilo quase destruiu a carreira dele. Aquela mulher quase destruiu a carreira dele. Mas aí ele passou um tempo afastado depois dele ter ganhado o julgamento, só para agora ele finalmente voltar em um blockbuster de grande escala em Hollywood. Isso é um sinal que muito provavelmente ele tá no momento certo para retornar aos grandes palcos e holofotes, e que Deus quer isso para ele. Resumindo, o filme estreia em novembro de 2026, esse ano, e ele promete marcar o retorno triunfal de Johnny Depp para os cinemas blockbuster. E aí, me fala, o que você acha? Você acha que
Johnny Depp vai calar a boca dos críticos que estavam receosos a ele por causa das polêmicas e vai entregar uma atuação digna de Oscar? Ou você acha que o filme vai flopar? Deixa nos comentários. Não se deixe de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho das notificações. Tchau!